Olha, Mariana, para onde é que tu vais passear? Itália. Roma! Capital da Itália, mas uma cidade com mais de 2000 anos de história. A cidade de Roma tem mais de 4 milhões de habitantes. É a cidade mais populosa de Itália, localizada no centro-oeste da Península Itálica, ao longo das margens do rio Tibre. Braços abaixado, o apoio de pés recolhido e cortina da janela aberta. Roma é muitas vezes referida como a cidade das sete colinas devido à sua localização geográfica e também como a cidade eterna, por conta da sua longa história. Roma é geralmente considerada o berço da cultura e da civilização ocidental e cristã e o centro da Igreja Católica. Finalmente em casa! O quartel-general da família Pontes Lemos durante os 8 dias em Roma. Uma casa muito agradável, com uma localização fantástica. Cumprimentos para o Maurício, que nos recebeu muito bem. Buongiorno principessa! Stanotte t'ha sognata tutta la notte! Santa Lucina! Principessa da jantar, pasta, a italiana e onde está a picareta? Todas as manhãs saímos cedinho para evitar o muito calor ao almoço, em direção aos muitos locais que tínhamos para visitar. Logo no primeiro passeio, ficámos fascinados com os muitos edifícios históricos que a cidade tem. Neste primeiro dia, fomos logo direto a um dos monumentos mais importantes, o Coliseu de Roma. Coliseu de Roma, também conhecido como Anfiteatro Flaviano, é um anfiteatro oval localizado no centro da cidade de Roma. É o maior anfiteatro já construído e está situado a leste de um fórum romano. A construção começou sob o governo do imperador Vespasiano em 72 d.C. e foi concluída em 80 d.C. O Coliseu poderia abrigar, estima-se, entre 50 mil e 80 mil espectadores. O edifício era usado para combates de gladiadores e espetáculos públicos, tais como simulações de batalhas marítimas, inundado através de mecanismos de apoio, caças de animais selvagens, execuções, encenações de batalhas famosas e dramas baseados na mitologia clássica. Em 2007, o monumento foi eleito informalmente como uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Arco de Constantino é um arco triunfal de Roma, construído por ordem do Senado romano para comemorar a vitória do imperador Constantino sobre Maxêncio na Batalha da Ponte Milvia em 312. Localizado entre o Coliseu e o Monte Palatino, sob ele passava a Via Triunfal, a rota seguida pelos grandes generais e imperadores romanos em seus triunfos. O Monte Palatino é a mais central das 7 colinas de Roma e uma das mais antigas partes da cidade. Ela tem uma elevação de 40 metros acima do Fórum Romano, para o qual tem uma vista em um dos seus lados. De outro, domina o vale ocupado pelo Circo Máximo. Segundo a mitologia romana, o Palatino foi o local onde Rómulo e Remo foram encontrados com a loba que os amamentou na caverna conhecida como Lupercal. Segundo esta lenda, o pastor Faustulo encontrou os dois e, juntamente com sua esposa, a Clarência, adotou os irmãos. Quando Rómulo, já adulto, decidiu fundar uma nova cidade, escolheu o Palatino. Ainda meio atordoados com a imponência do Coliseu, poucos metros à frente está o Fórum Romano. O Fórum é uma praça retangular circundado pelas ruínas de várias construções públicas de grande importância cultural. O principal centro comercial da Roma Imperial, este espaço era popularmente conhecido como Fórum Magno, ou simplesmente Fórum. Foi durante séculos o centro da vida pública romana, o local de cerimónias triunfais e de eleições, o local onde se realizavam discursos públicos,
os processos criminais, os confrontos entre gladiadores e o centro dos assuntos comerciais. O Fórum de Nerva foi o último e o menor dos fóruns imperiais de Roma. Sua construção foi iniciada por Domiciano antes de 85, mas a obra só terminou oficialmente em 97. É conhecido como Fórum Transitório por causa da sua função e localização entre o Fórum de Augusto e o Fórum de Vespasiano, uma rua que serviu por muito tempo como mercado, especialmente de livros e calçados, e que ligava o distrito residencial de Segura ao Fórum Romano. Fórum de Trajano. Ao longo de mais de 2000 anos, muitas destas construções foram sendo destruídas por diversos fatores, nomeadamente intempéries. Mas não só. Em meados do século IX, os blocos de mármore do pavimento foram sistematicamente removidos para serem reutilizados, especialmente na fabricação de cal virgem. É como andar num museu a céu aberto. Cada rua, cada edifício, cada pedra tem uma história provavelmente com 2000 anos. Altar da Pátria, ou Monumento Nacional a Vitório Emanuel II, é um monumento incrível, pela dimensão e pela sua beleza. Construída em honra a Vitório Emanuel II da Itália, primeiro rei da Itália unificada e considerado o pai da pátria italiana. Foi inaugurado em 1911 e completado em 1935. O monumento é controverso desde sua construção, pois significou destruir uma grande área do Monte Capitolino, a qual guardava vestígios medievais no local. E a menos de 3 km da nossa casa. E logo no primeiro dia, vimos muitos dos principais edifícios da história de Roma. Incrível! Continuamos em direção oeste, um pouquinho mais a norte. Basílica de Santa Maria sobre Minerva é uma igreja titular, basílica menor e uma das principais igrejas dominicanas em Roma. Seu nome é uma referência à primeira igreja construída no local, diretamente sobre as ruínas ou fundações de um templo dedicado à deusa egípcia Ísis, incorretamente identificada com a deusa greco-romana Minerva. A basílica está localizada atrás do Panteão, no Rione Igna, dentro do antigo distrito conhecido como Campo de Marte. Enquanto quase todas as outras igrejas medievais de Roma foram reformadas na época do Barroco e tiveram suas estruturas góticas recobertas, Santa Maria escapou e é atualmente a única igreja gótica original da cidade. O Panteão é um edifício encomendado por Marco Vipsânio Agripa durante o reinado do Imperador Augusto a 27 a.C. e reconstruído por Adriano em por volta do ano 126. É uma das mais bem preservadas estruturas romanas antigas e permaneceu em uso por toda a sua história. Desde o Renascimento, o Panteão tem sido utilizado como túmulo e entre os sepultados ali estão os pintores Rafael e Annibale Carracci, o compositor Arcangelo Corelli e o arquiteto Baldassare Peruzzi. 2 reis da Itália estão também enterrados no Panteão, Vitório Emanuel II e Humberto I. No século XV, muitas pinturas foram levadas para lá e a mais conhecida é uma Anunciação de Melozzo da Forli. Tem sido um dia incrível. Tanta história. Precisamos de começar a descobrir a gastronomia italiana, ou melhor, as latarias italianas. Durante estes 8 dias fizemos muitos lanchinhos. A Mariana pedia sempre os famosos iogurtes. Sabiam que quase não há iogurtes líquidos de supermercados? Já com as energias carregadas, aproveitámos para caminhar nas muitas e bonitas ruas de Roma, sempre com muitas esplanadas, restaurantes e algumas lojas bem bonitas. Basílica de Santa Maria Maior é uma das 4 basílicas maiores, uma das 7 igrejas de peregrinação e a maior igreja mariana de Roma. Foi a primeira igreja do Ocidente dedicada a Maria, em honra a Jesus Cristo. Depois do Tratado de Latrão de 1929, firmado entre a Santa Sé e o Reinado de Itália, Santa Maria Maggiore permaneceu como parte do território italiano e não do Vaticano. Porém, a Santa Sé é proprietária do edifício e do terreno onde ele está. Roma não tem muitos espaços verdes no centro histórico. Com temperaturas próximas dos 40 graus, qualquer relvinha com sombra era para nós um excelente local de descanso. Uau! A Fontana di Trevi é a maior e mais ambiciosa construção de fontes barrocas da Itália. A fonte situava-se no cruzamento de 3 estradas, Trevi, marcando o ponto final do Aqua Vergine, um dos mais antigos aquedutos que abasteciam a cidade de Roma. No ano 19 a.C., supostamente ajudados por uma virgem, técnicos romanos localizaram uma fonte de água pura a pouco mais de 22 km da cidade.
cena representada em escultura na própria fonte atualmente. Igrejas. Sabiam que em Roma há mais de 900 igrejas? A grande maioria, mas não todas, é católica romana. As primeiras igrejas de Roma se originaram a partir dos locais onde os primeiros cristãos se encontravam. Igreja de Gesso. Curiosamente, esta é uma igreja de jesuítas. A igreja reflete as decisões estabelecidas com o Concílio de Trento. A nave é única, para garantir que a atenção dos fiéis se concentrasse no altar-mor. A abóbada com frescos de Giovanni Battista Gaudi é linda. Já a igreja das Santíssimas Chagas de São Francisco é conhecida por ter ossos humanos de sua construção. Na sacristia é guardado o sangue de São Francisco de Assis. Na cripta da igreja existe um ossário que data do século XVI. Há candelabros feitos com ossos humanos, uma fonte sustentada por uma caveira e uma parede rebocada com mosaico e formada por dentes. Church of St. Mary of the Garden. Uma igreja de tirar o fôlego. Triunfo do barroco romano que remonta a 1492. Obras fantásticas de Federico Jucari e Giovanni Baglione. Um verdadeiro monumento à arte sacra romana. Igreja de Nossa Senhora dos Milagres às portas da Praça Popolo. Igreja excepcionalmente bonita. As duas pinturas de Caravaggio são lindas, assim como a do Pintorício. Há também duas estátuas de Bernini e uma capela de Rafael. Basílica de Santo André dos Frades. Uma igreja muito estranha onde o altar principal não é usado e as cadeiras estão voltadas para o lado. Existem também duas estátuas originais de Gianni Lorenzo Bernini que inicialmente foram colocadas na ponte do Castelo de Santo Ângelo. Na terceira capela à esquerda está uma Madonna do Milagre, de Domenico Bartolini. Ela comemora o local onde, em 1842, a Virgem Maria apareceu para um jovem judeu, Alfonso Maria Ratisbonne. Igreja de Nossa Senhora na Transpontina, localizada na atual Via della Conciliazione, já na entrada do Vaticano. A igreja foi fundada no século XVI para substituir uma antiga, que foi demolida por Pio IV como obstáculo às trajetórias das bombardas do Castelo de Santo Angelo. Passear pelas ruas de Roma é como estar sempre junto a uma igreja. Por vezes, tínhamos de inventar novos caminhos para descobrir outras coisas. Aqui é uma das muitas escolas, geralmente assim, em edifícios antigos, grandes e aparentemente sem espaços exteriores. Esta foi uma das zonas com mais trânsito, já que caminhar mais para o ocidente, em direção a localidades menos turísticas. Mas aquilo que queríamos mesmo era ver a Piazza del Popolo. Popolo é uma das mais célebres praças de Roma. A praça e a sua porta constituem um ótimo exemplo de estratificação arquitetónica, fruto das várias intervenções por parte dos pontifícios que comportavam modificações e reelaborações dos trabalhos edificados. Curiosamente, Popolo quer simplesmente dizer pessoas. Em 1572, o Papa Gregório XIII mandou colocar no centro da praça uma fonte de Giacomo della Porta. Durante o século XVII foram construídas as duas igrejas gêmeas, Santa Maria e Montesano. As igrejas foram concebidas como duas construções simétricas, mas por problemas de espaço têm plantas e cúpulas diferentes. Apesar disso, vistas da praça e por puro efeito óptico, as duas igrejas parecem idênticas. Piazza di Spagna, conhecida até o século XVII como Piazza di Francia, provavelmente por ter sido financiada pelos franceses, com a sua famosa escadaria até à igreja Trinitada em Monte. Seu nome é uma referência ao Palazzo di Spagna, sede da Embaixada do Reino da Espanha à Santa Sé. A monumental escadaria com 135 degraus foi inaugurada pelo Papa Bento XIII. A obra foi realizada graças ao financiamento dos franceses para interligar a Embaixada da Espanha Bourbon à igreja no alto do morro. Ainda tivemos tempo para umas comprinhas. A Mana veio a Roma comprar uns brincos de vidro. Aqui na Piazza San Giovanni fica a Arquibasílica de São João de Latrão. Catedral célebre e sede oficial do Papa com fachada ornamentada do século XVIII. A principal relíquia da catedral são dois vasos de prata dourada em forma de bustos, que dizem conter as cabeças dos apóstolos Pedro e Paulo. O mausoléu de Augusto é o maior monumento funerário circular da antiguidade, mais do que o mausoléu de Adriano ou o castelo de São Ângelo. Foi construído como túmulo monumental do imperador e transformado ao longo dos séculos de várias formas, desde uma arena para touradas de touros e búfalos,
a uma igreja, até um auditório para 3.500 espectadores. Opa, em Roma não há parques. Realmente em Roma não se encontram muitos parques. Provavelmente porque no seu centro histórico não há espaço para mais nada. Mas na volta existem alguns muito divertidos. A relva não está muito cuidada nem cortada, mas as diversões são muito giras. Agora sim, tempo para brincar e descansar à sombra. Daqui, podemos voltar a ver o Coliseu agora de outra perspectiva. Roma é uma cidade incrível, cheia de turistas, mas não se vê muitas crianças, nem há muitos espaços para brincar. Mas os que existem são muito divertidos. Outra coisa gira de viajar é poder experimentar muitos meios de transporte. Fomos de carro até Lisboa, Uber até ao Porto e avião até Roma. Mas em Roma também andámos de táxi, metro, comboio, elétrico e autocarro. Algumas vezes sem pagar. A mamãe ficava toda nervosa. Mas isto não foi só passear. A mamãe veio para cá trabalhar. Esta é a escola onde ela vem dar aulas. Viemos levá-la no seu primeiro dia de escola. Sapienza Università di Roma é uma das mais antigas e maiores universidades do mundo em número de estudantes, com cerca de 110 mil alunos. No século XIV havia em Roma diversas instituições escolásticas, sem que, entretanto, qualquer delas fosse reconhecida oficialmente pela Igreja e, ao mesmo tempo, fosse externa à Igreja. Em 1303 nasce a primeira universidade romana, a Studium Urbis. O financiamento da empreitada veio por uma nova taxa sobre o vinho estrangeiro e contribuições de nobres romanos. O dinheiro foi usado para comprar o palácio onde hoje se encontra a Igreja de Santo Ivo, dentro do campus da universidade. Em 1870, por fim, deixa de ser uma universidade pontifícia e torna-se a universidade da capital da Itália. Vila Borghese. Os jardins da Vila Borghese compõem um conjunto paisagístico à maneira inglesa situados em Roma. Parece que à segunda-feira os museus estão todos fechados, por isso aproveitámos para brincar e para comer, claro. La Casina di Rafael é uma biblioteca municipal de brinquedos. Cinema dei Piccoli. Cinema mais único que raro. Não é por acaso que entrou no livro de recordes do Guinness por ser o menor cinema do mundo. Contém muitos edifícios, museus e atrações, dos quais se destaca a Vila Borghese Pinciana. Monumento ao Rei Humberto. Projetado e iniciado pelo escultor David de Calandra, foi finalizado com sua morte por Eduardo Rubino e inaugurado em 1926. Fonte de Cavalo Marinho. Uma obra-prima de calcário e incrustações, onde musgos e algas conseguem manter intacta uma obra de arte do final do século XVIII. Monumento Alpino. Monumento ao herói humilde da Primeira Guerra Mundial. A mula da artilharia da Montanha Scudel. É o segundo maior parque de Roma, 80 hectares, depois do da Vila Doria Pamphili. Agora, vamos dar um grande passeio desde a saída do sul do Coliseu até ao Teatro Marcelo. O Circo Máximo é um lugar lendário e que ficou muito famoso em todo o mundo graças aos filmes de grande sucesso. Era o estádio onde as corridas entre os gladiadores aconteciam. Daqui também se consegue ver a estrutura do Estádio Palatino. Verdadeiramente belo e imponente. Representa um dos estádios mais bem preservados e bem definidos. Agora é que vamos saber todas as verdades. E mentiras. Eu sou fiel. O Benfica vai ser campeão este ano. Eu não namoro. Eu sou adotada. A Boca da Verdade é uma imagem esculpida em mármore pavonazo de uma face humanoide que fica no pórtico de Santa Maria in Cosmedino.
Acredita-se que a escultura tenha sido parte de uma fonte romana antiga ou, talvez, um tampão de bueiro e retrate um entre vários possíveis deuses romanos, provavelmente Oceano. A mais famosa característica da boca é seu papel como detector de mentiras. Igreja Santa Maria in Cosmedin. A igreja foi construída no século VIII, durante o período conhecido como Papado Bizantino, sobre as ruínas do Templo de Hércules Pompeiano, um dos centros de distribuição de alimentos em Roma. Templo de Hércules Vencedor. Datado por volta de 120 a.C., é o edifício de mármore mais antigo de Roma. Hércules Vincitor era o protetor dos comerciantes e não é por acaso que surgiu no Fórum Boário, que é o mercado do gado. O Arco de Jano é o único arco triunfal quadrifonte preservado em Roma. Foi construído no início do século IV, utilizando materiais reaproveitados. O Templo de Portuno é dedicado ao deus Portuno, todo construído na ordem jônica. Ele ainda é mais conhecido pelo seu nome incorreto, Templo da Fortuna Viril. Casa dei Crescenzi é uma antiga residência medieval. San Nicola in Carcere é a igreja nacional dos mexicanos em Roma. Templo de Apolo Susiano, localizado em frente ao Teatro de Marcelo e junto do bar judeu. É um templo romano dedicado a Apolo. Seu nome atual é uma referência a Caio Sósio, a lenda que cita uma estátua de Apolo chorando durante 3 dias depois da morte do jovem Cipião. Só pode ter ocorrido nesse tempo. Teatro de Marcelo foi um antigo teatro romano a céu aberto localizado em Roma, construído nos últimos anos da República Romana, para a realização de espetáculos de teatro e música. É um dos monumentos mais visitados em Roma por oferecer uma perspectiva única da reutilização de antigas ruínas romanas por edifícios posteriores. Sant'Angelo in Pescaria ou in Pescaria. Faz referência à sua localização próxima do mercado de peixes construído nas ruínas do antigo pórtico de Otávia. O Tibre é um rio no território italiano, com nascente na Emília-Romanha, atravessa a Tiana, a Úmbria, depois o Lácio e dá água no mar de Tirreno. É o terceiro rio mais longo da Itália, depois do Po e do Adige. Nas margens do Tibre, em Roma, encontra-se o castelo de Santo Ângelo. O nome atual do rio Tibre deve-se tradicionalmente ao rei latino Tiberino Silvio. Antes tinha 2 nomes, Albula e Rumon. Muitos estudiosos acreditam que o nome do Tiberino derivou do nome do rio. Em vez do contrário, julga-se que a mesma raiz é a origem do prenome latino Tibério. O Castelo de Santo Ângelo é um castelo localizado na margem direita do rio Tibre, diante da ponte de Santo Ângelo, próximo do Vaticano. Construído sobre as ruínas do antigo mausoléu de Adriano, é atualmente um museu. Sua primitiva estrutura foi iniciada no ano de 135 pelo imperador Adriano como mausoléu pessoal e familiar, concluído por Antonino Pio em 139. O monumento em travertino era adornado por uma quadriga em bronze conduzida por Adriano. A sua atual designação remonta a 590, durante uma grande epidemia de peste que assolou Roma. Na ocasião, o Papa Gregório I afirmou ter visto o arcanjo São Miguel sobre o topo do castelo que embainhava a sua espada, indicando o fim da epidemia. Para celebrar essa aparição, uma estátua de um anjo coroa o edifício. Inicialmente um mármore de Rafael da Montelupo e desde 1753 um bronze de Pierre van Verschaffelt sobre um esboço de Jean Lorenzo Bernini. De planta circular, o seu desenho renascentista influenciou a traça do Forte do Búgio no Rio Tejo, em Portugal. A ponte de Santo Ângelo, sobre o rio Tibre, é ornada por 12 estátuas de anjos esculpidas por Jean Lorenzo Bernini. De seu terraço superior, tem-se uma magnífica vista do rio Tibre, dos prédios da cidade e até mesmo do domo superior da Basílica de São Pedro. A vista aqui de cima é incrível! A este temos uma zona menos turística de Roma. Mas depois, para além do rio Tibre, a sul podemos ver muitos edifícios históricos que já visitamos. E a oeste a Basílica de São Pedro e todo o Vaticano.
Ao longo das ruas de Roma, vamos assistindo a vários artistas da rua que animam os muitos turistas. Já em Travestere, também do outro lado do Rio Tibre, aproveitámos para ver outros edifícios relevantes, mas principalmente uma das áreas mais interessantes da noite de Roma. Na Piazza Mastari está a fonte Celimontana, construída em 1865 a pedido do Papa Pio IX, com o objetivo de embelezar o edifício oposto que era então a sede da fábrica de tabaco. A ilha Tiberina é uma ilha em forma de barca que se formou no seio do rio Tibre. A ilha é famosa devido ao templo de Esculápio, o deus grego da medicina. Existe uma lenda que conta que depois da caída de Tarquínio, o soberbo, o povo romano atirou o seu corpo no rio Tibre. No ponto onde se apoiou se formou a ilha, sobre o corpo depositado no fundo. O colorido bairro de Travestere é uma zona moderna e boêmia que preserva as suas raízes centenárias de classe operária. É uma igreja titular e uma basílica menor, e uma das mais antigas igrejas de Roma. O português cardeal Dom Miguel da Silva, após ter falecido na sua residência de Roma, foi enterrado no pórtico desta igreja. É conhecido pelas trattorias, restaurantes mais modestos, tradicionais e inovadoras. Quando se fala em Itália, lembramos de pizza e pasta, mas a gastronomia italiana é mais que isso. A comida de Roma, em particular, é geralmente muito simples, mas saborosa. A alcachofra, por exemplo, a pior é di zucca, flor de abóbora, com queijo, as azeitonas verdes bem carnudas, por vezes recheadas com carne, entre muitos outros. Mas claro, nós íamos atrás das pizzas. Num dos dias fomos jantar ao La Patrolina, uma das pizzarias tradicionais de Roma, identificada nos roteiros turísticos. Serve a típica pizza romana, de formato oval e com ingredientes muito frescos e muito recheada. Um cappuccino verdadeiro é feito com uma base de café expresso duplo, com a adição de leite integral vaporizado, servido geralmente com a decoração de sua espuma. E apenas até ao almoço. A mamã é também divertida para provar o cappuccino, como os italianos dizem. Uma das coisas muito boas é a disponibilidade de água em todo lado. Existem fontes com água potável espalhadas por toda a cidade. O Campo de Fiori é uma praça retangular a sul da Piazza Navona. Esta praça sempre foi um foco de cultura comercial e de rua. As ruas ao redor têm nomes de negócios: Via dei Balastrari, fabricantes de besta; Via dei Baulari, fabricantes de cofres; Via dei Capellari, fabricantes de chapéus; Via dei Schiavari, fabricantes de chaves; e Via dei Giovanari, alfaiates. Outra curiosidade é que as execuções costumavam ser realizadas publicamente em Campo de Fiori. Aqui em 1600, o filósofo Giordano Bruno foi queimado vivo por heresia e todas as suas obras foram colocadas no índice de livros proibidos pelo Santo Ofício. Além de pessoas, o Santo Ofício queimou o Talmud em Campo de Fiori. A queima do livro ocorreu em 1553, o primeiro dia do feriado do Ano Novo Judaico. E finalmente, o Vaticano. Oficialmente, o Estado da Cidade do Vaticano é a sede da Igreja Católica de uma cidade-estado soberana, cujo território consiste de uma enclave morada dentro da cidade de Roma, capital da Itália. A cidade do Vaticano existe desde 1929. Historicamente, a Guarda Suíça cuida da segurança pessoal do Papa desde 1506. Os soldados são contratados por um período de 2 anos e precisam ser celibatários. Ganham 1,2 mil euros por mês e moram dentro do Vaticano, com suas inconfundíveis vestes coloridas, provavelmente os militares mais fotografados do mundo. A Basílica de São Pedro é o maior e mais importante edifício religioso do catolicismo e um dos locais cristãos mais visitados do mundo. Pode albergar mais de 60 mil devotos. É o edifício com o interior mais proeminente do Vaticano, sendo a sua cúpula uma característica dominante do horizonte de Roma, adornado com 340 estátuas de santos, mártires e anjos. Situada na Praça de São Pedro, a sua construção recebeu contribuições de alguns dos maiores artistas da história da humanidade, tais como Bramante, Michelangelo, Rafael e Bernini. Especificamente classificada pela Unesco, catalogada e preservada como Património Mundial da Humanidade. Foi provado que sob o altar da Basílica está enterrado São Pedro, um dos 12 apóstolos de Jesus e o primeiro Papa, e, portanto, o primeiro na linha de sucessão papal.
Têm extensas e valiosas coleções de arte e antiguidades colecionadas ao longo dos séculos pelos diversos pontifícios romanos. Desde a Idade Média, o papado foi acumulando um significativo acervo de obras de arte, algumas remontando ao Império Otomano, que eram mantidas no Patriarcado de Latão, a antiga residência papal. Os museus vaticanos são um espaço incrível da diversidade e importância da arte. Só para entrar é uma aventura. Sabiam que Pinacoteca é o nome que se dá a um museu que contém uma coleção de pinturas? Entre as peças mais importantes estavam a loba capitolina, a estátua equestre de Marco Aurélio e fragmentos de duas estátuas colossais representando Constantino I. Adorámos o espaço dedicado às viaturas dos diversos papas. Vimos a viatura onde ia o Papa, que foi baleado aqui na Basílica de São Pedro. Incrível. O Jardim da Pinha é grande e tem a vista para a Basílica de São Pedro. Tem uma pinha de mármore enorme que pertencia a uma fonte das termas privadas de Agripa na Roma Antiga. Uma das coisas que mais nos impressionou foram as múmias na Sala do Egito. Cada edifício, cada pintura, escultura, escondem uma enorme quantidade de histórias incríveis. Uma das salas mais nobres é a Capela Sistina, mas a caminho para lá fomos surpreendidos com a própria entrada para a capela, um corredor incrivelmente bonito, com pinturas das muitas zonas de Itália e um teto deslumbrante. A Capela Sistina é uma capela do Palácio Apostólico, residência oficial do Papa. Foi erguida entre 1475 e 1483, durante o pontificado de Sisto IV. De arquitetura despretensiosa, a capela é, contudo, um relicário para um mundialmente famoso conjunto de frescos, executados por Michelangelo no teto e na parede do altar, e mestres como Perugino, Botticelli, Ghirlandaio, Signorelli, Pinturicchio, Piero di Cosimo e outros mais nas paredes laterais, representando diversas cenas bíblicas. A cena do juízo final de Michelangelo é um dos maiores marcos da arte maneirista e de toda a pintura ocidental. Foram 5 horas, muita informação, muito conhecimento. Estávamos exaustos, mas de coração cheio. Dizia Alberto Sordi, importante ator italiano: Roma não é como nenhuma outra cidade. É um grande museu, uma sala de estar que deve ser cruzada em bicos de peixe. Ou Anthony Doerr, romancista americano. Roma é um espelho partido, as alças de um vestido que cai, um quebra-cabeças de complexidade surpreendente. É um iceberg flutuando debaixo do nosso terraço, todos os seus balastros escondidos sob a superfície. Ciao Roma!